Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda aos nossos áudios, às nossas conversas por áudio, a expansão da minha consciência narrada nesses áudios, não audiobooks, mas podcasts. A gente brinca bastante com essas duas palavras, não é? Porque a gente vai falando e vai se inspirando, e quando vê, já passaram-se muitos minutos, mas eu quero que você seja muito bem-vindo. Eu sou a Malu Teixeira, filha da dona Terezinha e do seu Valdemar, mãe da Carla e da Camila, mãe também do Paulinho, que não conseguiu chegar, a esposa do Miller, e hoje eu trago para vocês a continuação do capítulo 1. Ele é um capítulo bastante grande, mas tão rico, que dá vontade de fazer a leitura dele inteira e depois um comentário enorme, mas o nosso tempo aqui é curtinho, então eu quero ler para você aqui o testemunho de João Batista, que começa no versículo 15, desse livro tão abençoado que é o livro de João. Vamos lá, então. Versículo 15. João testemunha a respeito dele e exclama: Este é o de quem eu disse, o que vem depois de mim. Tem, contudo, a primazia, porquanto já existia antes de mim. Porque todos nós temos recebido de sua plenitude e graça sobre graça, porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Este foi o testemunho de João quando os judeus lhe enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para lhe perguntarem: Quem és tu? Ele confessou e não negou. Confessou: Eu não sou o Cristo. Então lhe perguntaram: Quem és, pois? És tu Elias? Ele disse: Não sou. És tu o profeta? Respondeu: Não. Disseram-lhe, pois: Declara-nos quem és, para que demos resposta àqueles que nos enviaram. Que dizes a respeito de ti mesmo? Então ele respondeu: Eu sou a voz do que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor. Como disse o profeta Isaías. Ora, os que haviam sido enviados eram de entre os fariseus, e perguntaram-lhe: Então por que batizas, se não és o Cristo, nem Elias, nem o profeta? Respondeu-lhes João: Eu batizo com água, mas no meio de vós está quem vós não conheceis, o qual vem após mim, do qual não sou digno de desatar-lhe as correias das sandálias. Estas coisas se passaram em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. No dia seguinte, viu João a Jesus, que vinha para ele, e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É este a favor de quem eu disse: Após mim vem um varão que tem a primazia, porque já existia antes de mim. Eu mesmo não o conhecia, mas, a fim de que ele fosse manifestado a Israel, vim, por isso batizando com água. E João testemunhou, dizendo: Vi o Espírito descer do céu como pomba e pousar sobre ele. Eu não o conhecia. Aquele, porém, que me enviou a batizar com água me disse: Aquele sobre quem vires descer e pousar o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Pois eu, de fato, vi e tenho testificado que ele é o Filho de Deus. E no dia seguinte, estava João outra vez na companhia de 2 de seus discípulos e, vendo Jesus passar, disse: Eis o Cordeiro de Deus.
Os 2 discípulos, ouvindo-o dizer isto, seguiram Jesus. E Jesus, voltando-se e vendo que o seguiam, disse-lhes: Que buscais? Disseram-lhe: Rabi, o que quer dizer mestre, onde assistes? E respondeu-lhes: Vinde e vede. Foram, pois, e viram onde Jesus estava morando e ficaram com ele aquele dia, sendo mais ou menos a hora 10ª. Era André, o irmão de Simão Pedro, um dos 2 que tinham ouvido o testemunho de João e seguido Jesus. Ele achou primeiro o seu próprio irmão Simão, a quem disse: Achamos o Messias, que quer dizer Cristo. E o levou a Jesus. Olhando Jesus para ele, disse: Tu és Simão, o filho de João? Tu serás chamado de Cefas, que quer dizer Pedro. No dia imediato, resolveu Jesus para a Galiléia e encontrou a Felipe, a quem disse: Segue-me. Ora, Felipe era de Betsaida, a cidade de André e de Pedro. Felipe encontrou a Natanael e disse-lhe: Achamos aquele a quem Moisés escreveu na lei e a quem se referiam os profetas, Jesus, o Nazareno, filho de José. Perguntou-lhe Natanael: E de Nazaré pode sair alguma coisa boa? Respondeu-lhe Filipe: vem e vê. Jesus viu Natanael aproximar-se e disse a seu respeito: És um verdadeiro israelita, em quem não há dolo. Perguntou-lhe Natanael: de onde me conheces? E respondeu-lhe Jesus: Antes de Filipe te chamar, eu te vi quando estavas debaixo da figueira. Então exclamou Natanael: Mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Ao que Jesus lhe respondeu: Por que te vi debaixo da figueira, crês? Pois maiores coisas do que verás. E acrescentou: em verdade vos digo que vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. E este é o final do capítulo 1. E tem tanta coisa nesse capítulo que a gente pode comentar, mas o que eu quero dizer, até para não me estender muito nesse capítulo, né, é a questão do batismo, sabe? Porque João disse que ele batizava com água, né? Mas que Jesus batizava com o Espírito Santo. E às vezes a gente fica tão preocupado em levar nossos filhos ao templo, ou nós mesmos irmos até as águas, descer as águas para ali receber o batismo e recebermos a bênção que pode vir de Deus, né? E batizar é uma prática, né, cristã muito linda e muito abençoada e que eu recomendo para quem tiver o desejo no coração e recomendo que faça quando adulto, porque quando adulto é uma escolha, né? E é óbvio que quando os pais levam os filhos para o batismo também é um sinal de que você está confiando, né, para Deus a vida dos seus filhos. Nas igrejas evangélicas, esse batismo acontece quando as pessoas são maiores, mas as crianças são apresentadas também a Deus, né? A igreja e a Deus com a água. E são práticas muito bonitas, são ritos muito bonitos que a gente realmente precisa, quando tem a vontade, quando tem o desejo no coração de fazer. Mas batizar-se no Espírito Santo, eu acredito ter sido a melhor coisa que eu podia ter feito na minha vida. Batizar-se no Espírito Santo é muito mais do que descer as águas. Batizar-se no Espírito Santo é você abrir o seu coração e dizer: Vem, vem Espírito Santo, vem fazer morada dentro de mim. Vem que eu quero depositar minha vida sobre as tuas mãos. Vem porque eu quero realmente que se acenda no meu coração essa luz. E essa luz, quando acesa,
ela não se apaga mais. Então não adianta o caminho que você vai escolher dali para frente. Pode ser um caminho tortuoso, pode ser um caminho escuro. Quando você faz a decisão, quando você toma a decisão de colocar a tua vida nas mãos de Deus, essa luz ela é acesa e não tem mais como apagar. Então, se você estiver num caminho ruim, você vai estar iluminado. Se você estiver num caminho no fundo do poço, você vai estar iluminado. Se você estiver numa doença absurda, você vai estar iluminado. Se você estiver no caminho da fome, você vai estar iluminado. Se você estiver no caminho mais iluminado do mundo, ainda assim essa luz prevalece, porque ela é algo inexplicável, ela é algo que não tem como a gente dizer assim, ela não existe, sabe? Porque ela vem do alto, né? Ela não é uma luz como a lâmpada que a gente acende em casa. Ela não é como uma vela que a gente acende em casa, acende em lugares diferentes, na igreja, no cemitério, nos velórios. Ela é uma luz que ilumina a sua mente. Ela é uma luz que te dá a percepção de quem você é e de quem está com você. Cada vez que você fecha os teus olhos e parece que a escuridão toma conta de você e você se mergulha, né, um alto mergulho num vácuo, num vazio, nas profundezas da sua alma, e você vai sendo guiado exatamente por essa luz. Então, o que eu quero trazer hoje dessa leitura, dessa palavra, desse texto tão espetacular, é que o batismo, ele é exatamente isso. É um interruptor interno. É um momento em que você vem dentro de você e você se vê. É o momento em que você crê que mesmo que os olhos físicos não te viram, mas os olhos espirituais estão contigo. E eles vão estar te guiando por onde quer que você caminhe. Então, eu queria deixar para você hoje esse versículo que é o 51, que Jesus diz o seguinte: em verdade vos digo, que vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Porque você é o Filho de Deus. Você é o Filho do Homem. Eu sou o Filho de Deus. Eu sou a filha de Deus. E os anjos podem subir e descer na minha vida no momento em que eu decidir que eu quero ver, que eu quero sentir. E esses anjos, eles podem ser literalmente os anjos dos céus, mas eles podem ser anjos encarnados nas nossas vidas. Sabe o médico que te acolhe com amor? Sabe o amigo que traz para você um prato de comida no dia em que você não tem? Sabe o amigo que traz o prato do alimento espiritual no dia em que você está precisando? Sabe aquele dia em que você liga o rádio, que você ouve aquela música e que ela entra no teu coração e te coloca para frente e que te dá vontade de não desistir e de continuar caminhando? Então, esse é o anjo que Deus coloca à sua disposição no dia e no momento em que você abrir o teu coração para receber de novo a luz do batismo que você recebeu quando Deus se colocou diante de você e você disse: eu quero. Muito obrigada por você ter passado comigo esses minutos e que essa luz possa brilhar aí dentro do teu coração, que ela possa ser, de fato, a chama acesa do amor invadindo a tua alma neste momento. Muito obrigada.
Até um próximo encontro.